A investigação sobre a misteriosa morte de uma adolescente encontrada em um carro registrado no nome do cantor, David, continua. Isso ocorre logo após o músico se mudar de uma propriedade invadida pela polícia. Os restos mortais da jovem foram devolvidos à família e até agora não há suspeitos nem pessoas de interesse. Perguntamos, o que está acontecendo agora? Este é o Sidebar do Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Hora de comentar as novidades sobre a morte de Celeste Rivas Hernandes, adolescente encontrada no porta-malas de um Tesla 2023, em um pátio de reboque em Hollywood, Los Angeles. O carro pertencia ao músico de 20 anos David D4VD, nome verdadeiro David Anthony Burke. Aliás, tivemos um erro de digitação no nosso último episódio. Dissemos que era uma Cybertruck. Esse foi o nosso erro. Na verdade, era um Tesla. Aliás, caso não saiba, D4VD e David é muito importante, ok? Além de milhões e milhões de seguidores online, esse é um artista que assinou um contrato com uma gravadora quando tinha, 17 anos. Dizem que ele recebeu 3 milhões de dólares adiantados, podendo chegar a 6 milhões. Já esteve na Billboard Hot 100. Ele abriu o show da Cisa. Ele sentou na primeira fila de um desfile em Paris. Ele tem bilhões de streams no Spotify. Ele realmente estourou nas redes sociais. Foi assim que ele ficou famoso de verdade. Mas você deixa isso de lado. O que sabemos agora? Sabemos que o corpo de Celeste foi encontrado em 8 de setembro, um dia depois do que seria seu aniversário de 15 anos. Embora a causa da morte não tenha sido oficialmente divulgada pelo Instituto Médico Legal do Condado de Los Angeles até o momento desta gravação, foi relatado que os restos mortais dela foram devolvidos à família. E falando sobre os restos mortais dela, relatos dizem que o corpo dela aparentemente foi mutilado. Ela foi achada em decomposição avançada dentro de um saco plástico no carro, levantando dúvidas sobre há quanto tempo estava assim. Também não está totalmente claro quando ela morreu, mas é horrível. É horrível. E de acordo com a KTLA, o médico legista afirmou que a causa e a maneira da morte foram adiadas, o que significa que o legista adjunto realizou um exame, mas a causa da morte ainda não foi determinada. O legista adjunto pediu mais testes ou estudos para fazer a determinação. Por causa da investigação de morte, o Departamento do Condado de Los Angeles não pode informar quais testes foram solicitados. Casos adiados podem levar meses para determinar a causa da morte. E o que é mais assustador é a falta de respostas. Não houve prisões, já que essa investigação está sendo conduzida pela Divisão de Homicídios e Roubos do Departamento de Polícia de Los Angeles. Sabemos que o corpo dela foi encontrado nesse Tesla depois que pessoas no pátio sentiram um cheiro muito forte e desagradável vindo do carro após ele ter sido apreendido. Ele foi guinchado após ficar cerca de 5 dias abandonado nas colinas de Hollywood. Era próximo à casa alugada onde David estava. Eu mencionei que não houve prisão e, até onde se sabe, David não foi listado como suspeito. Ele não foi preso. Ele não foi formalmente acusado de nenhum delito. As informações indicam que ele tem colaborado. Na verdade, nenhum suspeito ou pessoa de interesse foi listado. Ele estava em turnê, aliás, pelo país. Ele estava prestes a ir para a Europa para algumas datas de turnê, mas isso foi cancelado depois que o corpo de Celeste foi encontrado. Outro ponto importante. Foi relatado que Davi deixou a casa de 4 quartos nas colinas de Hollywood, avaliada em milhões que alugava. O New York Post afirma que ele pagava 20 mil dólares mensais e rompeu o contrato de aluguel. E isso aconteceu depois que a polícia fez uma busca naquela casa em 17 de setembro. A NBC informou que fontes da polícia disseram que os policiais estavam procurando várias coisas, incluindo dispositivos digitais que possam conter material potencialmente ligando Celeste à propriedade. A TMZ informou que os detetives do Departamento de Polícia de Los Angeles saíram com um computador e várias sacolas de evidências. Um porta-voz do Departamento de Polícia de Los Angeles informou que itens de evidência foram recuperados e serão analisados por detetives nos próximos dias. Os investigadores estão seguindo várias pistas. A E! News informou que fontes policiais
disseram que eletrônicos e computadores foram retirados na investigação. A TMZ também informou que eles estavam procurando por sangue. Mais especificamente, Charles Latibaudiere, da TMZ, disse para Ashley Banfield, na News Nation, abre aspas, eles estavam verificando os ralos para ver se havia alguma evidência de sangue ou tecido nos ralos de lá. Então eles fizeram uma varredura nessa casa, procurando por qualquer evidência. Agora eu quero falar sobre Celeste. Relatos apontam que Celeste estava desaparecida desde o ano passado e cresceu em Lake Elsinore, Califórnia. E se assumirmos que foi de lá que ela desapareceu, então isso fica a cerca de 70 a 75 milhas de onde os restos mortais dela foram encontrados naquele carro. Ela foi dada como desaparecida ao menos 3 vezes no ano passado, sendo o último registro feito pela família em abril de 2024, segundo o New York Post. Ela fugiu outras 2 vezes, segundo o TMZ, e desapareceu. Estava na 7ª série, era uma criança. Mas, novamente, não está claro o que ela estava fazendo antes de sua morte, ou qual era exatamente a ligação dela com David. Veja, essa parte é interessante, mas a ligação dela com David é estranha. Veja, você tem essa ex-professora, aparentemente da antiga escola de Celeste, a escola Lakeland Village, que disse ao TMZ que conheceu David nas redes sociais e acreditava que ela fugiu para Hollywood para ficar com o cantor, mas que a polícia a encontrou e a mandou de volta. Ele, aparentemente, confirmou que a conhece, mostrando uma foto dele com ela, e disse que ela estava desaparecida desde que ele a ensinava, que ela frequentemente faltava às aulas, mas realmente não sabia muito sobre a vida pessoal dela. Algumas pessoas na internet acham que David e Celeste tiveram um romance, mas nada foi confirmado oficialmente pelas autoridades, família de Celeste ou círculo do cantor. No TMZ Live de ontem, Harvey Levin disse: falamos com pessoas do meio musical que já saíram e festejaram com David, e todas parecem concordar que David e Celeste eram namorados. Charlie Neff, do TMZ, disse que muitos na indústria achavam que Celeste tinha 19 anos e ficaram surpresos ao saber que ela tinha apenas 14, pois ela demonstrava muita maturidade. Eles não questionaram por causa dos lugares onde ela era vista. Há relatos de que existe uma música vazada de David que possivelmente menciona Celeste e que há um vídeo dos dois fazendo uma transmissão ao vivo juntos meses antes de ela desaparecer em 2024. E eu vou dizer que as pessoas estão analisando as músicas e apresentações antigas dele em busca de pistas. Por exemplo, ele levou um caixão ao palco em certos shows. No single Homicídio Romântico, de 2022, ele disse: eu te matei e nem me arrependi disso. Em uma vaquinha online da família Rivas Hernandez, diz: como muitos sabem, Celeste Rivas Hernandez foi identificada como o corpo encontrado na semana passada. Ela era uma filha, irmã, prima e amiga muito querida. Sua família está de coração partido e devastada por essa perda trágica. Qualquer quantia que você puder doar será muito apreciada. Certo, então, deixe-me chamar o advogado criminalista William Corman, que está aqui no estúdio conosco. Bom te ver. Muitos estão animados com sua chegada e querem te conhecer. Você é um dos favoritos do público. Você está surpreso por não haver nenhuma prisão? Você está surpreso por não haver nenhum suspeito identificado, nenhuma pessoa de interesse identificada pelas autoridades? E o que isso te diz nesse momento? Acho que ainda é muito cedo, acho que esse é um caso complicado. Acredito que os investigadores e analistas da cena do crime precisam analisar várias informações primeiro. E acho que é simplesmente cedo demais para haver uma prisão. Acho que uma prisão agora seria prematura, e isso seria algo que o advogado de defesa aproveitaria imediatamente. Faltavam informações e causa provável para a prisão naquele momento. Peço paciência a todos. Tenho certeza de que prender antes disso... Você pode explicar qual seria a desvantagem para as autoridades e para os promotores de, basicamente, fazer esse anúncio antes de estarem prontos para tomar alguma atitude? Qual seria o problema? Claro. Então, para que uma prisão aconteça, é necessário haver causa provável para que a prisão ocorra. E eu simplesmente não acho que eles chegaram lá ainda. Se eles prenderem alguém cedo demais, o advogado dessa pessoa pode ir ao tribunal e argumentar que não havia causa provável para a prisão e tentar fazer o caso ser arquivado.
Deixando claro novamente, já afirmei antes, David ainda não é suspeito identificado. Ele não foi oficialmente implicado em nenhuma irregularidade. Se ele não foi preso, nem identificado como suspeito, as autoridades e promotores podem achar que ele não tem ligação com isso, ele pode não ser responsável pela morte de Celeste, ou eles podem estar avaliando outras opções lá ou tentando ver se ele tem ligação aqui. O que devemos entender disso? Acho que ainda não devemos tirar nenhuma conclusão. O que devemos entender é que essa é uma cena de crime muito bagunçada, com muitas incógnitas. E eu acho que se eu fosse o David, eu não ficaria tranquilo de jeito nenhum. Se eu fosse o público, não exigiria pressa deles. Essas coisas levam tempo. O que você recomendaria a eles se o representasse agora? Para não dizer nada e não fazer nada. O que isso significa? Porque agora ele cancelou o resto das turnês dele. Ele rescindiu o contrato e deixou a casa alugada, que foi revistada. São ações significativas e revelam algo. Se eu fosse o advogado dele, o que eu aconselharia seria ficar quieto, não fazer nada. Não obstrua a investigação, mas também não precisamos cooperar com ela. E apenas deixe seus advogados fazerem o que precisam para ir do ponto A ao ponto B. O que eles precisam fazer? Acho interessante discutir casos de celebridades e possíveis situações dos advogados. Cobrimos o caso Diddy amplamente e você também participou. Antes da prisão e indiciamento, os advogados dele mantinham contato frequente com os promotores. Pelo menos eles tentaram quando se tratava do que ele fazia, seus movimentos e ao entregar o passaporte. Existe uma comunicação acontecendo entre os advogados dele e as autoridades, e como é essa comunicação? Acredito que haja comunicação, principalmente para informar aos promotores a localização e disponibilidade do seu cliente. Você não quer que entrem na casa do seu cliente à noite e o prendam. Nessas situações, contato os promotores quando meu cliente é suspeito e digo: você me conhece? Nos informe onde deseja que estejamos. Vamos nos entregar, evitando que vocês vão à casa ou trabalho do meu cliente com 10 policiais arrombando a porta. Cooperaremos e, se necessário, nos entregaremos quando chegar a esse ponto do processo. Se houver algum tipo de ação nesse caso, como será e o que podemos esperar? Eu imagino que a primeira coisa que aconteceria seria a prisão de Davi, Ou de outra pessoa. ou de outra pessoa, certo? Alguém deve ser preso, imagino. Se for alguém como Davi, com advogados, já falando com a promotoria, devem agendar a apresentação dele. Se for outra pessoa, alguém desconhecido, pode ser preso sem aviso. Não há câmeras mostrando alguém colocando um corpo no carro? Eles verificaram como o carro chegou lá e quem dirigia. Talvez não saibam tudo isso. Nas colinas de Hollywood, era de se esperar alguma evidência em vídeo desse carro, não? Tenho certeza de que provavelmente existe, mas peço paciência, pois a última coisa que o pessoal de Los Angeles quer... O condado de Los Angeles é um lugar estranho. Julgamentos de alto perfil são comuns na Califórnia e costumam sair do controle. Eles certamente são cheios de surpresas e detalhes inesperados. Acho que eles realmente querem ter tudo organizado antes de tomar uma decisão. Por que não divulgaram a causa da morte? Porque nenhuma causa da morte foi divulgada. Mencionei antes a necessidade de mais testes, mas relatos apontam que o Instituto Médico Legal do Condado de Los Angeles nem informa quais são. Acredito que esses restos mortais não são tão simples. Eles precisam fazer testes adicionais, mas por que nem dizem quais são esses testes? Acho que eles ainda não querem revelar nada. Por exemplo, e se ela estivesse grávida? E se os testes forem de DNA e eles estiverem tentando descobrir quem é o pai da criança que ainda não nasceu? Esse teste demora e certamente não querem revelar logo. Testes de drogas e exames forenses demoram? Quando você acha que poderemos receber uma atualização sobre isso? Não sei. Acho essa pergunta difícil de responder e todo mundo quer isso. Mas, novamente, não acho que eles estejam com pressa. Se for o Davi, todo mundo sabe quem ele é e onde ele está. Não acho que haja preocupação de que ele vá fugir. Eles vão demorar o necessário para fazer tudo certo. É estranho ainda não termos a causa da morte divulgada, ou isso é comum?
Acho que em um caso como este, onde não é algo claramente óbvio, isso é uma prática relativamente comum. Novamente, eles não vão mostrar todas as cartas logo no começo. Você acha que vai haver dificuldade para determinar a hora da morte, o que também pode ser muito importante para os promotores? Eu acho que a hora da morte vai ser complicada nessa situação em particular, especialmente porque, pelo que sabemos, o corpo parece ter ficado lá por um período significativo de tempo. Acho que descobrir a causa da morte será mais fácil do que a hora da morte. Se ele estava em turnê quando esse corpo foi encontrado, isso prejudica o caso da promotoria. Quando foi encontrado ou morto... E quando a pessoa foi morta, certo? Esse é um bom ponto. Quero dizer, quando o corpo foi encontrado e ele estava em turnê, deixar um corpo em um carro, em uma área pública que vai ser rebocada. Já falei sobre isso antes. São algumas coisas. Primeiro, certo, pode ser para incriminar alguém. Pode ser apenas descuido. Ou talvez houvesse outro plano, mas o carro foi rebocado antes que você pudesse agir. Sou louco por pensar nessas alternativas. Ou entrou em pânico, ou, sabe, uma terceira pessoa esteve envolvida para se livrar do carro e ela entrou em pânico ou se livrou dele na primeira oportunidade. Sabe, eu acho que sem dúvida teremos mais informações em breve. A causa da morte será revelada. Acho que só precisamos esperar e ver qual será o resultado desses exames. Você acha que foi sensato da parte dele sair da propriedade? Você acha que ele consultou os advogados antes de fazer isso? Acho que fazia sentido ele sair da propriedade por alguns motivos. Se fossem cumprir mandados lá, preferiria que meu cliente saísse da propriedade, se possível. O que ele menos precisa é da mídia acompanhando as câmeras como ocorreu com Didi e pessoas presentes durante a execução dos mandados de busca. O que você acha que está acontecendo com os materiais que supostamente foram obtidos na casa? Relataram buscas em computadores e eletrônicos para saber se Celeste tinha ligação com a propriedade. O que procuram? Os analistas forenses digitais analisam todo o material com atenção. Eles estão analisando quais eram as cadeias de comunidade ou as linhas de comunicação, se existiam entre Celeste e David, se havia e-mails, mensagens de texto, fotos no Instagram, qualquer coisa que possa ser usada para conectar essas pessoas e criar uma linha do tempo para acusação. Você viu o TMZ dizer que eles buscavam sangue também. Faz sentido para você? Claro, sim, claro. E como é esse teste? Então depende de onde eles estão procurando. Quero dizer, se eles estão vasculhando uma casa, eles estão fazendo testes forenses. Eles agem como nos filmes, se ajoelham e coletam amostras dos carpetes. Eles coletam amostras dos móveis e realizam testes exaustivos nos materiais para ver o que encontram. Eles estão retirando cabelos dos ralos. Eles examinam os ralos das banheiras em busca de produtos químicos que poderiam ser usados para dissolver corpos. É tudo horrível, mas é isso que eles estão fazendo. Você acha que os promotores estão trabalhando lado a lado com as autoridades policiais para obter essas provas e conduzir essa investigação? Há uma relação interessante entre promotores e investigadores, e cada jurisdição lida com isso de forma diferente. Muitas vezes, os promotores ajudam as autoridades policiais a redigir mandados de busca para garantir que esses mandados sejam relativamente à prova de falhas, porque a última coisa que você quer é que um advogado de defesa venha e questione os fundamentos da busca ou do mandado e talvez consiga que provas importantes sejam descartadas. Então, não é incomum que os promotores auxiliem os investigadores na elaboração e revisão desses mandados de busca. Eles também ajudam a entrevistar testemunhas, possíveis suspeitos, algo desse tipo. Eles podem. Acho que na maioria das vezes as entrevistas são conduzidas pelos próprios investigadores e não pelos promotores que posteriormente vão cuidar do caso. Isso é interessante. Não há ligação clara entre David e Celeste. Apenas rumores que mencionei online. Tenho que o TMZ relatou sobre isso. É incomum que as autoridades ainda não tenham vindo a público e anunciado qual é a conexão entre os dois. E, aliás, eu fico pensando o quanto eles podem estar tentando conseguir informações da família, dos amigos, de pessoas na internet, de denúncias, o que pode ficar complicado quando se trata de uma celebridade como essa. Claro, quero dizer, a última coisa que eles querem fazer é se precipitar no julgamento, porque é exatamente isso que o advogado de defesa vai dizer na sua declaração de abertura e depois novamente no argumento final. Vão alegar precipitação ao julgar, pois acusaram Davi ou outro suspeito antes de reunir todos os fatos. Por isso, não surpreende a lentidão do processo. Eu acho que tem que ser devagar mesmo.
E certamente não é surpreendente que eles não estejam falando sobre qualquer conexão entre esses dois casos, porque, de novo, se David não fez isso, você não quer manchar a reputação da pessoa, dizendo que, sabe, ele é um suspeito importante em um determinado caso. Você também deve considerar quem teria acessado o carro além do David. Bem rápido, eles estão fazendo uma investigação profunda na vida da Celeste, como eles rastreiam os movimentos e ações dela desde o sumiço em 2024. Isso é difícil. O que você acha que ocorre ali? Então tenho certeza de que eles estão entrevistando a família, tenho certeza de que estão entrevistando os amigos, e tenho certeza de que estão fazendo uma investigação muito profunda na pegada digital dela, por assim dizer. Os celulares dela, as páginas dela nas redes sociais, todas essas outras coisas para tentar estabelecer uma linha do tempo de com quem ela estava falando, quando ela estava falando e quando essas comunicações pararam. E agora os restos mortais dela estão sendo devolvidos à família. Isso é significativo? Eles concluíram todos os testes necessários nesses restos mortais. Então, todos os testes que precisavam ser feitos já foram feitos, ou, e não querendo ser gráfico, eles já coletaram todas as amostras necessárias para testes futuros. William Corman, muito obrigado. Sempre um prazer. Agradeço de verdade. Obrigado. Isso é tudo por agora no Sidebar, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar e, como sempre, por favor, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify, onde quer que você ouça seu podcast. Me siga no Shio ou Instagram. Sou Jesse Weber. Até a próxima.